O nosso estudo de hoje, a lição 56 do livro Rumo Certo, tem por título Perdoar e Compreender. Muita gente perdoa, no entanto não compreende, e muita gente compreende, todavia não perdoa. Muitos companheiros se alheiam às ofensas recebidas procurando esquecê-las, mas querem distância daqueles que as formulam sem lhes entender as dificuldades, e outros muitos compreendem aqueles que os molestam, entretanto não lhes desculpam os gestos menos felizes. Perdoar e compreender, porém, são complementos do amor e impositivos do aceitar os nossos companheiros da humanidade, tais quais os são. Refletamos nisso, reconhecendo que o entendimento e a tolerância que os outros solicitam de nós são a tolerância e o entendimento de que nós todos necessitamos deles. É possível que nos haja ferido e igualmente provável tenhamos ferido alguém. Alguém terá errado contra nós e teremos de certo errado contra alguém. Pondera isso e compadece-te de todos os ofensores. Quem te prejudica talvez age sobre a ação compulsiva da necessidade. Quem te menospreza possivelmente sofre a influência de transitórios enganos. Aquele que te esquece com aparente descaso estará enfermo da memória, e aquele outro ainda, que te golpeia evidentemente, procede sob a hipnose da obsessão. Nunca te revoltes, nem desanimes, faze o bem olvidando o mal, desculpemos quaisquer faltas, compreendendo os autores delas, e compreendamos os nossos irmãos em falta, desculpando a todos eles. Todos somos filhos de Deus e espíritos eternos em burilamento incompleto. O amparo espiritual que doemos agora a favor de alguém será o amparo espiritual de que precisaremos todos da parte de outro alguém. Quando Jesus nos adverte, perdoa 70 vezes 7 vezes a teu irmão, claramente espera que venhamos a compreender outras tantas. Bem, uma frase de impacto. Muita gente perdoa, no entanto não compreende. Muita gente compreende, todavia não perdoa. É uma frase para a gente meditar bastante. A gente pode fazer uma comparação com a situação que a gente vive hoje aqui no país. Vamos tentar imaginar a pedagogia do nosso pai. Vamos imaginar que o nosso país, com toda a dificuldade que tem, com todos os problemas que a gente enfrenta, a gente tenha conseguido chegar a um nível de tolerância muito maior do que em outros países. Tolerância religiosa, por exemplo. O nosso país vive um ecletismo e, ao mesmo tempo, um ecumenismo espetacular se comparado com outros países. Existe intolerância? Existe. As exceções existem, mas a regra, a gente tem essa coisa com a liberdade religiosa, sim. E até mesmo com a aceitação, né? Por exemplo, na luta contra o racismo. Existe racismo no Brasil? Existe. Mas o racismo do Brasil, a gente há de convir que ele é bem menor do que em países que deixam a gente com a boca aberta quando a gente começa a ver as histórias. A homofobia no Brasil, ela é bem menor do que países em que a gente descobre que homossexuais são fuzilados, são discriminados de uma maneira muito mais intensa do que aqui, como um dia já foi aqui também. Então o que acontece? Aí o pai, observando que o nosso povo aqui conseguiu atingir, por ser o Brasil o coração do mundo, pátria do Evangelho, esse nível, o que ele faz? Ele manda para a gente, para conviver com a gente, para que o processo educativo se faça, pessoas radicais. E aí, nesse radicalismo, a gente lembra que Jesus fala: é necessário que os escândalos venham, mas é daqueles que provocarem o escândalo. Vai ter choque, vai ter choque, vai ter conflitos de opiniões, vai ter conflito, vai ter agressões verbais, agressões físicas, vai ter, mas fazem parte de um processo evolutivo. Quando a gente começa a ter essa noção de como o pai, de maneira pedagógica, faz isso com a gente começa a ter um pouquinho mais de compreensão além do perdão. A gente começa a compreender, por exemplo, que não vale a pena a gente entrar em embate de maneira alguma.
Não vale a pena. Percebeu que vai descambrar para o campo de troca de ofensas, qualquer coisa parecida, não vale a pena, a gente se retira desse campo, porque esse campo não é interessante. O interessante, dentro da pedagogia do pai, é ele observar, né, colocar pessoas, olha, é possível você conviver num ambiente e que existe respeito, sim. Mas a gente sabe, né, normalmente essas pessoas elas vão estar com o foco delas voltado para onde não tem respeito. Então, dentro de uma população ali, vamos botar ali um grupo de 5%, seja um grupo que desrespeita, ele vai estar com a antena ligada ali por 5% do que os outros 95%. Agora, faz parte desse processo pedagógico você realmente conviver com pessoas que elas vão estar entrando em choque com a gente. E se a gente começar a compreender todos os sistemas que a gente viveu ao longo do tempo, esses sistemas que foram antissemitas, esses sistemas que foram de exterminar qualquer coisa. Eu falo do antissemita, eu falo principalmente com autoridade, porque a gente tem uma raiz lá, na Alemanha, quando na Alemanha se perseguia ciganos, quando se perseguia homossexuais, quando atores negros foram mortos, perseguidos, esportistas negros. Então, o que acontece? Você pega aquele grupo ali de pessoas que têm uma visão muito radical e simplesmente coloca para conviver aqui. Porque no convívio aqui alguma coisa vai mudar. A gente sabe que o ser humano é lento, mas muda, alguma coisa muda assim com o tempo. E a gente vai percebendo que a gente precisa muito, o primeiro parágrafo aqui, o segundo, muitos companheiros se alheiam às ofensas. Eu procuro esquecer as ofensas, mas eu quero distância daqueles que formulam. A gente sabe, vamos lá, aonde está o nosso limite. E realmente a gente chega num momento que às vezes a gente lutou tanto tempo contra o preconceito, aí quando a gente começa a ver ideias mais preconceituosas voltando, a gente fala, agora eu estou cansado, eu preciso respirar um pouquinho. Deixa eu respirar um pouquinho, isso é normal, isso é compreensível, isso é tranquilo. Agora, você vai respirar um pouquinho para daqui a pouco, bora de novo. Vamos continuar o processo educativo, porque o processo educativo é esse. Nós somos alunos e professores uns dos outros. Então aí a gente começa a entrar não só no perdão, mas também na compreensão. E o outro fala, compreendem. A gente compreende aqueles que molestam, mas não desculpo de jeito nenhum, não perdoo de jeito nenhum. Emmanuel conseguiu tocar num ponto do estudo do perdão, que é um estudo espetacular. Quando estuda o perdão, a gente pensa o seguinte, perdoar não é esquecer, esquecer é amnésia. Perdoar é lembrar do fato, e quando lembrar do fato, não sentir mais nenhum sentimento pesado de animosidade, ou principalmente qualquer desejo de vingança. Aí sim, é esse que a gente deve combater mesmo. Agora, não sentir isso, eu perdoei. Vou usar um exemplo que eu sempre uso, uma briga de infância. Eu olho para o meu primo hoje, eu amo meu primo, mas quando a gente era criança, a gente teve uma briga feia. Ele me deu uma pedrada, eu quase fiquei cego. Eu vou esquecer a pedrada? Não esqueça a pedrada. Mas eu vou lembrar muito mais de tudo que a gente viveu junto. Ele foi meu padrinho de casamento, eu fui padrinho de casamento dele, e dos momentos que a gente está junto, porque na verdade eu não tive irmão homem nessa encarnação, ele fez o papel do meu irmão. Isso é perdão. Perdão não é esquecer. Então a gente vai lembrar e até mesmo vou compreender. Então foi desse ponto aqui, a gente era criança, a gente era inconsequente, a gente não sabia o que estava fazendo, inclusive eu me lembro que até nessa atitude de jogar pedra e ter me acertado, o arrependimento veio logo imediato, mas aí a coisa já tinha acontecido. Então tem a compreensão nesse ponto. E aí sim, vou continuar convivendo com a pessoa, mesmo sabendo que a pessoa vai ter essa dificuldade, vai ter essa divergência com relação a mim. A família é o ambiente principal para a gente aprender a desenvolver perdão e compreensão. Se a gente conseguir fazer isso no ambiente familiar, daqui a pouco a gente começa a levar a experiência para fora, e daqui a pouco a gente começa sim a perdoar e compreender de maneira real, mesmo viva, a todos aqueles que estão convivendo com a gente nos outros ambientes. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.